8h43, iniciando a conversa de redação, participação do Júnior Moreira, da Isilene Lopes, direto de Brasília, e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo canal da Itatiaia no YouTube e também pelo WhatsApp, 99996-7074. 99996-7074. Ministério da Saúde causa confusão ao recomendar a suspensão da aplicação da vacina da Pfizer para adolescentes sem comorbidades. Infectologista do Comitê de Enfrentamento à Covid da Prefeitura de Belo Horizonte classifica como inadequada e inoportuna a orientação. Júnior Moreira, bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia para todo mundo. Eustáquio, que confusão que foi essa ontem, né? Desde a noite de antes de ontem, né? Começou essa confusão. Ontem esse negócio se alastrou durante todo o dia. Eu conversava no chamada geral de ontem com o secretário de Saúde do Estado, Fábio Baccheretti, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa: secretário, e essa confusão, né? As mães e os pais devem levar os filhos para vacinar ou não? Porque era grande dúvida, né? Gerou um caos. Eu recebi milhares de mensagens toda hora aqui na Itatiaia, o telefone tocando, aquela confusão toda. Falei, gente, alguma coisa está acontecendo. Comecei a conversar com médicos, inclusive o doutor Fábio Baccheretti, que estava dando entrevista ao vivo na hora, e alguns médicos falavam: Júnior, não tem embasamento científico, não tem embasamento técnico essa suspensão, vamos esperar o que a Anvisa vai falar. E aí a Anvisa envia uma nota falando que não, gente, continua a vacinação, porque realmente não tem embasamento técnico, pelo menos por enquanto, para cessar essa vacinação em adolescentes de 12 a 17 anos. E eu fiquei pensando, falei, poxa, se não tem um embasamento técnico, o que está acontecendo? A primeira opção que veio à minha cabeça foi, não tem tanta vacina assim como o ministro havia falado 2 dias antes. Ou seja, para aí de vacinar esses adolescentes, porque senão não vai sobrar doses para os adultos lá. E eu falei que tem muita dose que está sobrando, então eu preciso reafirmar isso que eu falei. E a segunda opção que veio na minha cabeça, Eustáquio, foi mais uma cortina de fumaça. Mais uma cortina de fumaça. E fiquei naquela, né? É ou não é? Ou é ou não é? E aí à noite, na live do presidente, descobri que sim. Na minha opinião, é mais uma cortina de fumaça para desviar a nossa atenção para outra coisa, a não ser todas as questões envolvendo a CPI, ex-mulher do presidente sendo convocada, esse escândalo da Prevent Senior, que é muito sério, que envolve o governo também, né? E aí, por que eu cheguei nessa conclusão? O que o ministro da Saúde disse na live de ontem à noite? Realmente eu mandei parar a vacinação porque foi uma recomendação do presidente da República. Ele viu uma notícia lá que um adolescente tinha morrido, já tinha tomado a vacina, e ele me falou e a gente resolveu parar. As coisas não funcionam desse jeito, né? Você cria um caos, uma confusão na cabeça de pais e mães de adolescentes por causa de uma recomendação do presidente, que nós sabemos até hoje, né? Negou e nega muito a pandemia, tem decisões estranhas, por exemplo, a cloroquina ao invés de vacina, que nós já sabemos. Eu fico muito preocupado, Eustáquio, porque agora isso lança uma dúvida em cima da vacina, principalmente em torno dos adolescentes, que vai demorar. Essa dúvida vai demorar para sair da cabeça do pai e da mãe. E olha, se eu tivesse um filho de 12, 15 anos, eu também ficaria com dúvida, né? Mas é importante sempre salientar, pessoal, a Anvisa diz, sigam com a vacinação. Os órgãos internacionais dizem, sigam com a vacinação. Os Estados Unidos está vacinando, o Canadá está vacinando, Israel está vacinando. Então a vacinação deve continuar. 2 probleminhas aí. Não tem tanta vacina assim como o ministro disse. E 2, vamos fazer uma cortininha de fumaça para todo mundo desviar a atenção para a vacinação e esquecer das investigações que estão rolando lá em Brasília. Ô, Malco Camargo, você acha que essa confusão toda de ontem para hoje pode prejudicar de alguma forma a ida das pessoas, dos adolescentes, né, dos pais levando seus filhos para vacinação? Bom dia. Sem nenhuma dúvida, né? Em uma pandemia, a clareza de informações, um comando central unificado e um conjunto de recomendações pelas autoridades são chaves para que as pessoas possam tomar a decisão mais acertada possível. E, infelizmente, desde o início da pandemia, o comportamento do presidente foi sempre divergente das autoridades. A questão de ontem é muito clara. É uma questão entre necessidade e prioridade. A OMS foi clara também ao rebater o presidente Bolsonaro quando ele disse que a OMS desrecomendava a vacinação. Não é esse o posicionamento da Organização Mundial de Saúde. Ela recomenda sim
a vacinação para os maiores de 12 a 15 anos, até a partir de 16. Ela considera que seja obrigatório, que seja uma necessidade urgente e para ontem. Agora, de 12 a 15, ela recomenda, mas não coloca como prioridade. Ou seja, é preciso primeiro fechar todos os outros grupos para chegar nesse. E foi isso que aconteceu no Brasil até o momento. Então, não há nenhum motivo que não seja ou a escassez de vacina, ou, como bem diz o Júnior, mais uma cortina de fumaça para explicar o que aconteceu no dia de ontem. Eu tenho uma filha que faz 12 anos no dia 22 de dezembro. E eu não tenho dúvida que um dos presentes que ela receberá, não em mim, mas do SUS, é a vacina no dia 13, caso essa mudança do presidente possa voltar atrás. Espero que isso aconteça e os jovens possam também ser vacinados. E você, Edilene Lopes, aí em Brasília, qual a avaliação sobre toda essa confusão de ontem para hoje? Eu destaco, no final das contas, a avaliação que o Júnior fez foi muito boa e a do Malco também, e há uma interpretação de que as vacinas não seriam suficientes para vacinar todos, inclusive com a terceira dose, para aqueles que vão precisar de reforço, e por isso essa medida teria sido tomada. Agora, o resumo dessa história manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Isso no caso do ministro, que ouviu a orientação do presidente. O presidente disse na live ontem que não impôs que ele tomasse essa decisão, mas que os dois apenas conversaram e a decisão do ministro foi interromper a vacinação para adolescentes. Agora, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, vale para o ministro, mas não vale para a Anvisa, né? Que está fazendo seu papel técnico, pelo menos por enquanto, com esse posicionamento. Vamos ver se isso vai gerar mais uma crise interna no governo, né? Porque é crise atrás de crise, é dentro e fora. Então, vamos ver como é que vai ser isso no fim das contas. Agora, fato é que esse episódio, ele é imperdoável. Esse tipo de desorientação não pode ocorrer. O governo federal tem que ter uma unidade, tem que tomar uma decisão e não pode confundir a população. Deve orientar a população, ainda mais num momento de crise sanitária como esse, né? Esse episódio, Eustáquio Ramos, é bom lembrar, é grave. Edilene, que saudade quando o pessoal fala assim, sobre economia, pergunte ao Poço Ipiranga. Sobre saúde, pergunte no posto de saúde, pergunte à Anvisa, né? E não tome decisões da sua própria cabeça. Malco, emendando com você aqui, Malco, o presidente Jair Bolsonaro aumenta o IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras, aquele imposto sobre as operações de crédito, né? Até o fim do ano para custear o Auxílio Brasil. E, por outro lado, nova redução na taxa de juros do financiamento da casa própria. Então são mudanças na busca de uma implementação de uma política pública que é emergencial e necessária do ponto de vista, principalmente pós-pandemia. As pessoas mais pobres estão sentindo muito a falta de dinheiro neste país e é necessário, sim, a ampliação do valor do Bolsa Família. Bolsonaro, então, busca caminhos para tentar implementar esse aumento de despesa, porque tem que gerar também aumento de receita. E agora foi para o empréstimo, né? É bom lembrar, quando nós estamos falando de IOF, estamos falando dos empréstimos contraídos pelas pessoas e pelas empresas, né? As pessoas pagam mais do que as empresas quando contraem empréstimo. Passa agora para quase 4,5%, né, o novo IOF para as pessoas físicas ao ano quando pegam o dinheiro. Ou seja, os juros vai ficando cada vez mais alto, dificultando a compra de grandes bens, o financiamento de eletrodomésticos, de carros, etc. E no caso da casa própria, né, a Caixa fez duas jogadas. Ela reduziu, então, o valor do financiamento, os juros sobre financiamento, e compensando, então, o aumento do IOF. Então, só a Caixa, por enquanto, tomou essa medida, mas provavelmente a Caixa é importante porque ela pauta os outros bancos e essa vantagem chegará também aos outros bancos, porque esse mercado é competitivo e o cidadão que vai comprar a sua casa irá comparar entre as diversas ofertas disponíveis no mercado. E para você, Júnior Moreira, o presidente acertou em aumentar o IOF para custear o Auxílio Brasil e essa redução no financiamento da casa própria? São coisas bem distintas para mim, Eustáquio. Primeiro, o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, enfim, o nome que queiram dar, é muito importante. Tem muita gente passando fome, passando necessidade, e isso vem para ajudar, né? E eu sou a favor desse Auxílio Brasil há muito tempo. Sempre falei aqui, ao contrário do presidente, que há muito tempo vem falando que era Bolsa Farelo, que isso era para caçar voto lá no Nordeste, né? E agora, quando está lá e quer reeleição, muda de ideia. É tudo bem, ele é importante, então faça o uso que quiser, as pessoas estão alimentando e não morrendo de fome, para mim está tranquilo. Sobre o IOF, esse aí é o problema. Uma coisa é o auxílio emergencial, ele precisa, o Auxílio Brasil, ele precisa, as pessoas precisam dele. Outra coisa é aumento de tributo, aumento de imposto. O liberal Paulo Guedes, que pelo menos se diz liberal, mas me parece um liberal da década de 70, quando eu vejo as coisas que ele fala e as coisas que ele faz, entrou dizendo que ia cortar na carne, que ia diminuir imposto, que ia fazer reforma administrativa,
não fez quase nada. Eu acho que a principal coisa ali que eles conseguiram foi a reforma da Previdência, com uma ajuda muito forte ali do Congresso, e também a autonomia do Banco Central. Tirando isso, chega agora com mais um imposto nas costas da classe média, principalmente para bancar o projeto eleitoral do presidente. Ou seja, mais uma vez, o governo federal repete outros governos federais, né? Fez a mesma coisa que o PT fez no passado. Ou seja, a gente precisa dar um jeito de arrumar um dinheiro, ao invés de cortar na carne, não vamos cortar na carne, não, vamos continuar dando aumento dos militares, aumenta o salário de todo mundo aí, não faz a reforma administrativa e joga mais um imposto nas costas da classe média, que a gente resolve o problema, eles estão lá preocupados com o trabalho no dia a dia, não vão chiar e a gente arruma esse dinheiro para fazer a campanha do ano que vem. É muito triste ver que um governo federal acaba desse jeito, mais uma vez, ao invés de fazer o certo, que é cortar na carne, diminuir a máquina pública, aumenta o imposto. E essas duas decisões para você, Edilene, aumento do IOF para custear o Auxílio Brasil e redução de juros no financiamento da casa própria? Eustáquio, ouvintes da Itatiaia, pelo menos por enquanto, desde aquela carta no pós-7 de setembro, nós identificamos uma mudança no comportamento dos poderes no Brasil. A solução para os recursos por Bolsa Família, a princípio, viria dos precatórios, né, que são aquelas dívidas que a União tem com terceiros que são reconhecidas pela Justiça. A ideia era que elas fossem parceladas ou, de alguma forma, recalculadas para que sobrasse dinheiro dos precatórios para pagar o Bolsa Família. Antes do 7 de setembro, a solução estava nas mãos do CNJ, que é presidido pelo ministro Luiz Fux, que também é o presidente do STF. Depois dessa carta do 7 de setembro, cada poder está no seu quadrado. Luiz Fux saiu do protagonismo, a discussão continua sendo feita entre os poderes e na semana que vem deve inclusive haver uma decisão, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, resolveu puxar o protagonismo para ele e não depender dos outros poderes. O que ele fez? É preciso de dinheiro para aumentar o novo Bolsa Família. Ele prometeu que faria isso até novembro. Ainda não se decidiu sobre a PEC dos precatórios no Legislativo. O CNJ não vai mais apresentar a solução dele sozinho. O Fux não vai ser protagonista. Então, quem vai decidir isso é o governo federal. O que o Bolsonaro faz? Adota uma medida unilateral, que é editar uma medida provisória. De onde que ele vai tirar o dinheiro? Do nosso bolso. Vai aumentar o IOF. Incide sobre o quê? Só para que as pessoas tenham noção. Cartão de crédito, cheque especial, quando compra dólar, apesar de que ninguém está cobrando dólar, né? Porque o dólar está pela hora da morte, mas enfim, toda operação financeira tem IOF. Então, os recursos, 2,1 bilhões, vai sair do IOF, porque o governo precisa de dinheiro para aumentar o Bolsa Família, não tem de onde tirar, decidiu ele sozinho assumir o protagonismo e retirar o dinheiro através do aumento da cobrança do IOF. Simples e claro, investindo no Bolsa Família, que é claro, dá capital político para a eleição de 2022. Bom, voltando a falar um pouquinho de Covid-19, produtores de eventos comemoram o retorno das festas em Minas sem aumento significativo do número de casos e mortes pela doença. E Belo Horizonte, Edilene, tem mais uma fase de flexibilização. Eustáquio, está na hora de flexibilizar com responsabilidade. Eu vou ser breve, porque eu tenho dito isso todo dia. Máscara, álcool em gel e as coisas vão voltando ao normal. Estamos aí trabalhando presencialmente, as coisas estão mais cheias e já está nessa etapa, porque a vacinação finalmente avançou e a maior parte dos brasileiros agora com a imunização quase completa. Ô Júnior, você acha que é um caminho sem volta, um caminho positivo sem volta, flexibilizar mais, liberar mais com o avanço da vacinação? Amém, amém. Com muito cuidado, como diz a Edilene, a gente vai seguir num rompante aí de só reabertura e mais flexibilização. Ontem, nessa entrevista que eu citei lá no início, eu estava com o Dr. Fábio Baquerete, ele falava, trazia algumas notícias boas, né? Falava que a gente deve atingir mesmo em novembro a tal imunidade de rebanho por quantidade de pessoas vacinadas, né, cerca de 70%, pouco mais de 70%. Falava também, eu fiz essa pergunta, se a gente vai chegar na imunidade de rebanho, a gente usa porque é necessário, porque é chato pra caramba, né, gente? Vamos combinar. Ele falou, olha, se tudo correr bem, acredito que lá para novembro a gente para de usar máscara aqui em Minas Gerais também. Eu falei, como é que está a situação da Covid? Ele falou, a ocupação é muito baixa nesse momento, ou seja, todas as notícias são muito boas, o contexto é muito bom, não tem como ficar segurando mais. A gente tem que ir abrindo aos poucos, conscientizando as pessoas que forem nesses locais, nessas festas, que tomem cuidado e a gente vai voltando ao normal, se Deus quiser. Aperta só mais um pouquinho, né, Malca Matos, porque já esperamos, né, já fizemos muito esforço, sacrifício para a prevenção à Covid-19 desde março do ano passado. Esperar mais um pouquinho que essa pandemia está caminhando para acabar, né?
Graças a Deus, né? E o setor de eventos, né, tem que aprender a esperar mais um pouquinho sem cometer algumas transgressões que foram feitas nos últimos dias, né? É hora, então, de acatar dentro da lei, é hora de seguir os protocolos que a vida vai voltar ao normal. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta sexta-feira. Ótimo dia a todos!